Nós estamos numa série chamada, alguém lembra? Operações Perigosas. Operações Perigosas fala de um estado de guerra que o povo de Deus está, porque ele está numa guerra mais do que milenar, uma guerra que está há muitos anos, muitos séculos sobre o universo. Uma guerra que envolveu uma atmosfera muito delicada, onde alguns centenas de milhares de anjos, um terço deles, conforme o texto de Apocalipse diz, se rebelou contra Deus e foi derrubado dos céus e veio à terra para trazer confusão, para derrubar a postura do homem na presença de Deus. E desde então, esses seres malignos, sutilmente, eles procuram se infiltrar em nossas realidades, em nossa vida, em nossa cultura, em nossa dinâmica diária, para que a gente possa, sem querer ou sem se dar conta, tropeçar. E aí, no tropeço, nós nos tornamos presa. Não sei se vocês já viram, provavelmente já, se não é instrutivo tu ver um leão caçando, ou um tigre caçando. Alguém já viu, gente? Já viu isso? Ele caçando? Bote aí depois no YouTube esses dias aí, veja. Leão caçando. Tu não vai ver o leão caçando o búfalo mais bravo. Não vai ser ele que vai ser o alvo. Entende? Tu também não vai ver o leão se metendo no meio de uma manada inteira de elefantes e tentar caçar lá no meio deles. Não. Ele procura cercar, ele identifica quais são os mais frágeis e procura afastar do grupo. E quando ele afasta do grupo, ele tem ali uma presa mais fácil de ele atingir. E aí ele ataca. Esse é o leão. Esse é o tigre. Esses são os animais selvagens. Mas a Bíblia diz que o diabo anda como um leão ao derredor, procurando a quem ele possa devorar. E porque a Bíblia compara a caça do leão à estratégia do diabo de nos derrubar, é que surgiu a palavra operações perigosas. Para que tu não te encontre sob risco. Para que tu saibas, no meio da tua rotina diária, que tu está entrando numa situação que pode se tornar uma operação perigosa, e se vier a ser uma operação perigosa, tu está se colocando sobre um terreno onde tudo pode acontecer. E eu tenho certeza que tu queres que a tua vida cresça, que a tua vida se fortaleça, e que todas as áreas da tua vida possam estar em equilíbrio na presença de Deus. Tenho certeza que o teu desejo não é se dar mal, o teu desejo é ter sucesso. Certo, gente? Alguém gosta de perder aqui? Hein? Recebi o meu salário, perdi tudo. Que legal! É assim que tu se sente? Não. Não, né? Claro que não. Lógico que não. Não é? Acabei... Uma vez aconteceu com a gente, né? Aconteceu com a gente. A gente, recém-casado, fomos morar na Lagoa da Conceição, porque era meu sonho, porque eu cresci na Lagoa da Conceição. Minha infância toda, até 14 anos, 12 anos de idade, foi na Lagoa da Conceição. Então eu já dizia comigo, quando eu casar, eu vou voltar para lá. Vou alugar um apartamentozinho e vou morar lá. Casei e fui. Dito isso, casamos em setembro, nos mudamos para lá em outubro e íamos pegar o nosso primeiro verão na Lagoa da Conceição. Já pensou? Uau, que legal, que bela. Eu ganhei do meu irmão uma tarrafa. Meu presente de casamento do meu irmão foi uma tarrafa. Então, as minhas noites, era eu e a Adri pescando camarão. Mas tu acha assim que era fartura? Não, era de um em um, a gente ia juntando o pote. Sabe aquela tese? Então, assim eram nossas noites. E a gente ganhou da minha avó um micro-ondas. E minha avó, com toda a simplicidade, ela deu aquele pedala robinho assim de alguns meses. Só que a Lagoa da Conceição, eu não sabia, na minha época não era assim, ela já não era um lugar tão seguro como antigamente era. Na minha época só tinha uma vendinha que a pessoa deixava lá marcado que comprou para pagar mês que vem, fiado assim. E a Lagoa da Conceição desenvolveu demais.
E, enfim, fomos roubados. Entrou um cidadão na nossa casa, no nosso apartamento, a gente não estava, graças a Deus. Mas a primeira e única coisa que o abençoado levou, o micro-ondas da minha avó. E eu pensei, tadinha da minha avó, ela está pagando um micro-ondas que já não existe mais. E eu tenho certeza que tu não gosta de ser roubado, certo, gente? Pois o que eu quero te advertir hoje com as operações perigosas nessa série é que, se tu não tomar cuidado, tu será roubado e não saberá nem de onde veio. E aí tu está conquistando aqui e perdendo ali. E o pior, gastando ainda, pagando aquilo que tu ainda já comprou, mas já foi roubado, como aconteceu conosco naquela época. Encurtando a história só para vocês saberem um pouco da nossa vida, 2 semanas depois, era carnaval, se não me engano, eu e a Adri estava assistindo um filme durante o carnaval, aquela loucura. Eu vou ao banheiro, eu ouço um barulho estranho na escada e eu resolvo olhar no olho mágico. Quando eu olho no olho mágico, eu vejo 2 pessoas na escada, um em cima e outro embaixo, e ele fazia assim, ó. Eu olhei assim, ó, ih, que negócio esquisito isso aqui. Eu falei, Adriano, eu acho que tem 2 ladrões lá fora. Não acredito, como assim? Carnaval. O que eu fiz? Peguei o telefone para ligar para a polícia. Só como a gente estava assistindo o filme, tinha um barulho no nosso apartamento. Então ele arrombou do lado, do meu andar, ou do lado, ele arrombando, que era de um inglês, um cara que veio morar de Londres aqui, que passava metade do dia fumando maconha, e metade dos outros dias fora de casa. Então assim, o inglês estava na loucura, no meio do carnaval, e os caras entraram na casa dele, no apartamento dele. E eu liguei para a polícia. Aí graças a Deus que Floripa já melhorou muito. Mas, alguns anos atrás, quando isso aconteceu, eu ligando para a polícia disse assim, olha, sinto muito, porque a nossa viatura, ela está lá na costeira. Pensa, para chegar até aí, no carnaval, não vai dar tempo. Assim, tá bom então, quer dizer que o cara vai roubar aqui do lado da minha casa e nada vai acontecer. Infelizmente, nós não temos condição de ajudar. Olha que situação. No dia seguinte, veio um inglês, virado da loucura, bate na nossa porta e diz, vocês sabem de alguma coisa? Eu contei para ele não se acreditou. Imagina a cultura da Inglaterra, vendo uma situação dessa, ele disse, não acredito. Pois bem, para encurtar de vez a história, o último episódio é que 2 semanas depois desse outro evento, um outro abençoado subiu pelo cano do para-raio, porque o meu apartamento era no primeiro andar, ele invadiu de novo pelo outro lado e rapou todas as minhas bermudas. Era só ladrão de galinha, mas rapou tudo. Eu olhei para a Adri assim, Adri, vamos arrumar tudo que a gente não dorme hoje aqui, acabou, deu. E aí meu sonho de morar na Lagoa acabou em 4 meses. Mas eu te contei tudo isso para tu entender que a palavra operações perigosas, ela traz um alerta para que tu não sejas roubado, para que tu conquiste e mantenha o que tu conquistou, que tu avance e permaneça avançando, conquistando novos territórios e não retroceda e vá perdendo espaço que Deus te deu. Entendeu, querido? Dito tudo isso, fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Senhor, nós estamos aqui para ouvir tua voz, para aprender de ti. Tu és a razão de todas as coisas, tu és a fonte e a alegria. Por isso eu te peço que hoje tu fortaleça a igreja, tu fortaleça o teu povo com a revelação do que precisa ser dito aqui, para que saiamos daqui, Senhor, com a clareza e com as ferramentas necessárias para que a gente possa permanecer de pé, firmes, avançando, conquistando, para a tua exclusiva honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Primeira semana dessa palavra nós falamos sobre insubordinação, que é o ato de eu me posicionar em rebeldia ou fora da direção da liderança. E isso é extremamente perigoso, e isso faz parte das operações perigosas que nós podemos ter ou cultivar em nossas vidas e assim ser roubados. Semana passada eu falei sobre amargura. Graças a Deus quem lembrou, porque os demais irmãos estavam meio sem saber se lembravam. Amargura
Queridos, teve um episódio semana passada que eu tenho que contar para vocês, que eu fiquei muito, assim, em conflito e depois feliz. No meio da palavra da semana passada, e nós daqui, quando ministramos a palavra, a gente vê tudo. A gente vê as expressões de vocês, a gente vê quando vocês fecham a cara, quando vocês sorriem, a gente vê tudo. E no meio da palavra, um abençoado se levantou e foi embora. E como eu tenho muita liberdade com esse abençoado que foi embora, no final do culto, eu gravei um áudio para ele. Poxa, a palavra estava tão ruim assim, que te fez se levantar e ir embora? Mas eu joguei assim aquele verde, que eu jamais imaginei que eu ia colher maduro, entendeu? Joguei assim, daquela forma. Ele respondeu assim, tava ruim. Eu, não acredito! Não acredito que ele respondeu isso. Muito simples. Aí eu fiquei bravo, mas me contive. No dia seguinte, ele me pede, vamos tomar um café? Preciso tomar um café contigo. Por favor, vamos tomar um café? Vamos. Vou deixar as crianças no colégio 1h30. Meu escritório precisa entrar às 2h. Vamos tentar conversar da 1h30 às 2h. Tomar um café ali, beleza? Beleza. Fomos tomar um café. Ele diz, deixa eu te falar. Não é que a palavra estava ruim. É que ela mexeu muito comigo. E eu fiquei com muita raiva dentro de mim. Não consegui lidar com aquilo. E levantei e fui embora. Mas eu preciso de ajuda. Já fiquei mais feliz. Opa! As palavras elas não podem, né, ter esse efeito. O efeito da palavra de Deus é realmente mexer com o nosso interior ao ponto de nos levar a enxergar o que eu não estava vendo. E outra irmã também, essa semana, pediu para sentar com a Adri urgente, porque a palavra da semana passada entrou assim como um raio na raiz do problema que ela está vivendo, que é a amargura. Aí eu vou a Brasília, essa semana a gente estava em Brasília, na reunião de bispos e coordenadores lá. O bispo Lúcia começa a pregar sobre, adivinha? Amargura. Uau, meu Deus, que coisa séria demais. Mas assim como o que foi dito semana passada, e por incrível que pareça, que você que perdeu, você pode ouvir, porque está gravado lá no nosso canal. Hoje eu quero falar de um assunto tão ou mais grave do que o da semana passada. Um mal que se instala sem a gente notar que ele é um mal. Um mal que se instala em nossos pensamentos sem a gente perceber que ele foi plantado. Ele não foi assim ao acaso. Um mal que de repente toma conta de nós e a gente não percebe que ele é profundamente destrutivo. Eu quero falar com vocês hoje sobre desânimo. Desânimo. A palavra desânimo, ela é o contrário do ânimo. E a palavra ânimo, a origem dela é animare, que é o conceito para alma, para vida, para energia, para vigor, para coragem, para entusiasmo. Já o desânimo é a ausência disso. Ausência de vida, ausência de energia, ausência de vigor, ausência de entusiasmo. Podemos acabar a palavra, está terminado. Exatamente. Porque eu vou chegar nesse ponto. O desânimo ele vai construindo um território e vai expandindo dentro de nós ao ponto de até chegar na depressão. Vamos trocar de lugar? Perfeito! É isso! Que pode levar ao suicídio. Tá ótimo. Não. Semana que vem teremos um pregador novo. Querido, tu é demais. Sabe uma vela? Quando tu pensa numa vela, qual é a imagem que tu tem dela? Acesa. Porque a vela, ela só faz sentido acesa. Certo, querido? Mas o desânimo é uma vela apagada. O desânimo é uma vela apagada. Era para ele estar cheio de força, cheio de intensidade, mas ele não está afim. Ele não está afim.
Mas talvez tu digas assim, bispo, tudo bem, mas a minha vida é cheia de problemas. Cheia. Como é que eu vou lidar com todos esses problemas que eu tenho e não ficar desanimado? E tu está meio certo, se tu pensar assim, meio. Porque sim, os problemas estão ligados ao desânimo. O cara ganhou na Mega Sena e está desanimado. Não. O time dele ganhou a Libertadores e ele está desanimado. Não combina. Os problemas, as más notícias, elas acabam trazendo algo que estava escondido, trazendo algo que estava lá secreto, que precisava ser liberto, que estava esperando por um gatilho. E nós podemos dizer, se tu quiseres anotar, isso é importante, os problemas são os gatilhos que o diabo secretamente usa para iniciar um processo de desânimo em nossas vidas. Não é que o problema traz o desânimo, mas porque eu passo por problemas, eu sou posto em teste para reagir de duas maneiras: desânimo ou extremamente corajoso. Esses problemas não são nada, eu vou passar por cima deles. Tem gente que reage assim, tem gente que se posiciona assim. Em contrapartida, alguns outros, um dia de chuva já traz desânimo. Tem gente que só está feliz quando tem sol. Mas sabe, o que tem a ver? Não dá para ser feliz na chuva? Lógico que sim, só que tem gente que vê o dia nublado com chuva e diz: hoje o dia vai ser ruim, está triste. Não tá. Mas as nossas reações aos problemas são uma ferramenta, são uma matéria-prima que o diabo usa, essas forças espirituais malignas usam, para trazer dentro de nós, para plantar dentro de nós uma semente de desânimo. Problemas no casamento, problemas com os filhos, desemprego, falta de dinheiro, enfermidades. Eu te entendo. São muitos problemas mesmo. Muitos. E eles podem sim desencadear aqui dentro de nós esse sentimento silencioso, mas profundamente perigoso, porque esse sentimento pode congelar a nossa vida, nos deixar paralisados, sugar nossa força, sugar nossa energia. Desânimo. Eu achei que era inofensivo. Não é. Não é. Pelo contrário, é um dos mais perigosos que existem. Por quê? Porque ira, ódio, prostituição, vícios, de cara as forças malignas mostram sua cara feia. Rapidinho tu nota: isso aqui não é bom não. Isso aí é meio esquisito, isso aí não é para mim. Porque tu logo vê, não combina. Agora, o desânimo ele passa desapercebido. Ele passa sem ser notado, sem ser identificado, que a sua origem não é do céu. A sua origem é maligna. Por isso, ela é uma operação tão perigosa de se envolver, o desânimo. Por isso, queridão, toma muito cuidado com o inconformismo. Com o conformismo. Toma muito cuidado. Aconteceu assim porque tem que ser assim. Roubaram o meu carro porque... fazer o quê? Eu tinha que perder ele. Perdi o emprego porque... fazer o quê? Não era para ser meu. Não. Que história é essa? Perdi o emprego por quê? Não, porque eu tenho que me qualificar mais. Então eu vou trabalhar e estudar mais para que o próximo eu não perca o emprego, eu seja promovido. Mas quem está desanimado não consegue reagir assim.
Roubaram o meu carro. Tá, deixa para lá. Deixa para lá não, senhor. Vai atrás do carro. Faz de tudo para encontrar o carro. Como assim? O que acontece é porque acontece. Não, senhor. Tá louco? Tá louco? Aí alguém quer o teu mal. E tu não vai te proteger? Tu é assim? Conformado com tudo? Não pode ser. Cuidado com o conformismo. Ele é perigoso, porque por trás dele pode haver uma raiz de desânimo que está tirando dentro de ti a força de lutar, a força de reagir, a força de se posicionar com a vida. Nada cai do céu, querido. Nada cai do céu. O que tinha que ser feito foi feito. A partir de agora, é contigo. Ele te deu vida, Ele te deu alegria, Ele te deu paz, Ele te deu esperança, Ele te deu força. Agora é tua responsabilidade manter isso e avançar, progredir. Ele te deu energia, Ele te deu sabedoria. Então a tua responsabilidade agora é seguir adiante. É tua, amado. Vou aceitar, vou me entregar, vou me render, não vou mais lutar. Queridão, a vida não é assim. A não ser que tu aceitou que nada de bom vai acontecer em tua vida. Mas se tu queres crescer, o crescimento, ele é provocado. Ele faz parte de uma ação de coragem rumo ao propósito que Deus tem para ti. Não adianta ficar parado e achando que vai acontecer. Não funciona assim. Quer trabalhar? Então, te prepara e vai buscar o emprego. Quer passar no vestibular? Então vai estudar. Quer passar em concurso público? Vai estudar. Não adianta achar que sem estudar tu vais entrar. Deus vai me abençoar. Eu te conto diferente. Deus vai abençoar o quanto tu estudares, para que tu não esqueça aquilo que tu estudou. Isso é justo, isso é correto. Agora achar que vai ficar em casa assistindo série atrás de série no Netflix, vai fazer o concurso para juiz federal e vai passar, não vai. Acorda! Que mundo tu vive, irmão? Arranca esse desânimo do coração e vai lutar, e vai te entregar por uma causa que vale a pena. Por isso, arranca o conformismo de dentro de ti. Arranca ele. O desânimo, ele tira a esperança, sabia? Olha só esse texto. Em Josué, capítulo 2, versículo 11. Josué, capítulo 2, versículo 11. Os espias estão em Jericó. E eles se encontram com Raabe. E Raabe é uma cidadã de Jericó. E ela tinha ouvido o quanto Deus tinha abençoado o povo de Israel. Olha a reação que o que Deus fez ao povo de Israel causou em Raabe e em seu povo. Diz assim, ela dizendo para os espias, ouvindo estas coisas que Deus fez, Josué capítulo 2, versículo 11, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. A nação de Israel tinha cercado Jericó, e sobre Jericó causou um desânimo e uma desesperança, porque o desânimo traz isso. O desânimo tem o poder de arrancar a esperança. E se tu não tens mais esperança, ela vai lutar por quê? Vai aceitar a derrota? Porque pior que está não fica, mas fica. Sabia? Que o pior não tem limites. Não tem nada que esteja ruim que não possa piorar. Essa é uma verdade que tu precisas entender. Porque se tu deixar os teus braços cruzados, deixando as coisas ruins acontecerem, essa é a situação que vai viver. Agora, se tu entenderes que Deus não te chamou para viver desanimado, que o contrário do desanimado é entusiasmado, e o conceito da palavra entusiasmado vem de theos, grego, Deus, entusiasmado, cheio de Deus. Cheio de Deus é o contrário do desanimado.
Bispo, dá para dizer então que o desânimo está relacionado com pouca intimidade com Deus? Dá. Dá para dizer então que o desânimo se instala em quem não tem relacionamento profundo com Jesus Cristo? Dá. Porque como é que eu saio da fonte de vida e não tenho vontade de viver? Não combina, não faz sentido. Mas quem vive na presença de Deus está cheio de ânimo para viver. Nunca ache, querida, anote isso, e se possível bote bem grande na tua geladeira hoje. Nunca ache que existe uma boa justificativa para você sofrer, ao ponto de vier a tirar de ti o desejo de reagir. Nunca ache, eu estou sofrendo por causa disso, então deixa se estourar tudo. Não tem essa história. Deus não se alegra com o teu sofrimento. Deus não tem prazer nas tuas derrotas. Deus não tem. Deus é vencedor invicto. Ele não perdeu uma batalha sequer. Entendeu? Então Deus tem prazer é na tua vitória. Deus tem prazer nas conquistas que tu tens nele, com ele, linkado à sua vontade, lógico. Mas não aceite justificativa, não aceite para o teu sofrimento. Não aceite, ao ponto de tirar o teu desejo de reagir. Não pare de reagir. Não aceite as tuas derrotas. Não existe uma noite sequer que conseguiu impedir o sol de nascer no dia seguinte. Por isso, a tristeza até pode durar uma noite, mas a palavra de Deus diz que a alegria já vem pela manhã. Por isso, amado, não tem derrota que não é seguida de vitória se tu te reagir na presença de Deus da forma correta. O desânimo chega até a tirar o apetite, sabia? E aí está uma dica para tu se perceber. Pode só passar, não tem mais desejo de comer. Opa, pais, especialmente pais. Olha seus filhos, eles estão perdendo a vontade de comer. Adolescentes sem vontade de comer, combina, gente? Chance zero disso acontecer, adolescente sem vontade de comer, a não ser que tenha algum problema ali. Um desânimo batendo. A Bíblia diz em Atos, capítulo 27, versículo 36. Depois que eles estavam numa grande dificuldade, eles tinham perdido a vontade de comer. Mas depois que veio as boas novas, a Bíblia diz que todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Uma característica de quem se encheu de ânimo foi comer. Abriu o apetite. Querido, preste atenção. Existe uma bomba chamada desânimo, armada dentro da tua alma. Tu precisas aprender a desarmá-la. Tu precisas aprender a desarmá-la. Se ela estourar, estoura todas as áreas da tua vida com ela. Estoura casamento, estoura relacionamento com filhos, estoura carreira, estoura intimidade com Deus. Existe uma bomba chamada desânimo, que tu não pode deixar estourar. Desarma ela, em nome de Jesus. Tome uma decisão hoje para nunca mais voltar atrás. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como eu lido com expectativas? Como eu lido com expectativas? Porque o desânimo está relacionado com expectativas frustradas. Pense o cara, eu vou brincar com vocês, não se exaltem tanto, mas pense o cara que em 2018, e eu não estou falando de mim, porque eu sei o que eu sei, e vocês vão entender. Mas pense o cara que em final de 2018 se encheu de ânimo que o seu time chegou na Série A. Pense! Ele achou, meu Deus, agora eu vou ver o meu time voar aqui, vai fazer de tudo. Como eu disse, não é o meu caso, porque eu sei o que eu sei. Mas é sério. É sério. É triste e é sério, porque um time não pode produzir isso tanto.
tudo isso em nós. Isso é ridículo, né? A gente se permitir abalar nossa vida por causa de um time de futebol que está lá para ganhar dinheiro. E a gente fica, os trouxas que dão o suporte a tudo isso. Mas o fato é que, pense a quantidade de gente que gerou expectativas e estão completamente frustradas agora. Com raiva. Tem uns aqui que eu sei que eu não vou entregar, que quiseram rasgar carteirinha do sócio. Por quê? Porque o desânimo, quando ele é colocado frente a expectativas frustradas, ele toma territórios muito grandes. E aí, uma vez dito isso para te descontrair, pense quais são as tuas expectativas frustradas. Porque eu sei que todos têm expectativas frustradas. Eu sonhei, imaginei a minha carreira desse jeito, mas não foi. Sonhei, imaginei que eu teria esse resultado aqui na prova, mas não foi. Achei que iria passar de ano, mas estou em recuperação. Expectativas frustradas. Achei que ia agradar meus pais fazendo isso, mas eles me botaram de castigo. Achei que meus filhos iam ficar muito felizes com a surpresa que eu fiz e eles falaram que ela foi ridícula. Expectativas frustradas. Pense, como é que tu lida com elas? Porque se nós não entendermos que a vida e a frustração, elas fazem parte. Porque tu acerta todas, querido? Diz, tu acerta todas? Não, tu erra. E faz parte errar. E só erra quem tenta acertar. E só vai acertar depois de errar muito. É assim que é a vida. E se tu aprender isso rápido, tu vais parar de se sentir desanimado quando tu se sentir frustrado. Tu vais perceber que as tuas frustrações te impulsionarão para tu viver uma excelência ainda maior, para tu buscar um novo patamar, para tu viver com uma eficiência na vida e nas decisões ainda mais profunda. Se tu enxergar as frustrações desse jeito, ela é uma ferramenta para o teu crescimento. Agora, se as frustrações te botarem para baixo e te desanimarem, a força das trevas está em festa, porque encontrou um lugar para te atingir. Porque sabe que se te frustrar, tu derruba, tu desmorona. Por isso tome cuidado com as expectativas frustradas. Faz parte, mas elas não podem te derrubar. Elas precisam te impulsionar para tu atingir níveis mais altos em tua vida com Deus, em tua vida em família, em tua vida profissional, em tua vida com os filhos, os amigos e por aí vai. Amém, querido? Eu quero te dar algumas ferramentas para te ajudar. Como é que eu faço, bispo, para vencer o desânimo? Eu tenho isso. Eu lido com isso há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos. Como eu faço? Eu quero te dar algumas ferramentas importantes. Primeira delas, se cerque de pessoas cheias de vida, cheias de boas notícias. Cerque-se delas. Pessoas animadas, pessoas cheias de Deus. Cerque-se delas. Jesus solta uma péssima notícia para os discípulos, mas depois ele dá uma dica para eles. Não deixa o desânimo chegar, porque eu tenho uma notícia muito boa depois. Jesus diz assim em João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Ele dá uma péssima notícia. Ei, não tem promessa de boa vida. Tem promessa de aflições na vida. Aí os discípulos se arregalaram e pensaram, meu Deus, já estou sentindo o desânimo me pegar. Aí ele diz, mas tem de bom ânimo? Te anima? Porque eu venci o mundo. Todas essas aflições eu venci. Então se eu venci, fica perto de mim que eu vou te ajudar a vencer também. Entendeu? Se tu anda ao lado de pessoas que estão vencendo suas aflições, se tu anda junto de pessoas que já têm uma história de conquista, já tem uma história de superação nessa área, isso te anima, porque ela venceu o desânimo, então tu vais vencer também. Ela superou aquela aflição e se animou porque Deus deu força, então ela tem uma ferramenta que tu precisas ter. Tu te cerca de pessoas assim.
Se alegra, querido, por fazer parte da sua célula. A tua célula é um lugar de pessoas assim, pessoas que estão vencendo a cada dia as suas aflições. Amém? Se alegra. Aquele pequeno grupo ali tem muito mais força do que tu imagina. Muito mais. São pessoas que estão vivendo histórias de vitória semanalmente em tuas células. Por isso se alegra lá. Perceba lá. Outra ferramenta que eu quero te dar é a igreja. Porque a igreja, ela nos anima demais. A igreja, ela é uma força de Deus, regada de uma energia do bem, que nos levanta, que nos dá ânimo, que nos bota no foco. E tem um texto de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 16, que é muito interessante, porque o apóstolo Paulo estava desanimado. E ele conta que um membro da igreja o abençoou demais. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Bom nome para o teu filho, hein? Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me deu ânimo, e nunca se envergonhou das minhas algemas. Apóstolo Paulo, algemado na prisão por falar de Jesus, e a casa de Onesíforo, ou seja, a igreja que se reunia na casa de Onesíforo, trouxe muitas vezes a ele, o apóstolo Paulo, ânimo. Por isso, querido, faça uma aliança com Deus e consigo mesmo. Não deixe de vir à igreja. Se você puder, venha até mais de uma vez. Venha no culto de terça, venha no sábado. Venha no culto de sábado e venha no domingo. Venha no culto de terça e venha no domingo. Se puder, venha nos 3. Sabe por quê? Porque quanto mais tu está na presença de Deus, com os irmãos, debaixo desta energia que Deus libera aqui, desta unção do seu Espírito Santo, mais cheio de ânimo tu está, e mais ferramentas tu tens para vencer o desânimo, que sutil e silenciosamente tenta tomar território aí dentro. Amém, querido? Outra coisa que eu quero te dar como ferramenta são os teus pensamentos. Cuidado com a construção dos teus pensamentos. E eu quero ler contigo aquilo que deve ocupar teus pensamentos. E a partir daqui é teu trabalho. A partir daqui é tu que precisas tratar isso dentro de ti. Mas veja comigo Filipenses, a carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Deixa eu te contar uma notícia. Sabe com quem mais tu conversas na vida? Tu conversa, certo? Com várias pessoas. Mas tem uma que tu conversa mais que todas. Sabes com quem que é? Contigo mesmo. As palavras que passam pelos teus pensamentos, que são ditas para ti mesmo, são constantes. Ela é uma explosão de informação diariamente. Por isso, cuida da construção dos teus pensamentos. Cuida da origem deles. De repente, tu está com um desafio. Alguém te chama para uma sociedade. E aí vem um pensamento. Tu não é capaz? Tu não dá conta? E agora? Aí tu pensa. Esse pensamento é um bom pensamento? A Bíblia diz que tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, puro, amável. Não, esse pensamento não faz parte desse filtro. Então, esse pensamento eu rejeito. Se ele está vindo, é porque provavelmente é uma mentira. Não é tudo que tu pensa que é verdade. Sobre ti, eu estou falando de ti, querido. Não é todo pensamento que passa na tua mente que é verdade. Tem alguns pensamentos que eles são frutos de traumas, de machucados emocionais lá de trás, de limites, de ilusões, de fantasias,
Por isso, use o filtro da palavra de Deus para nortear teus pensamentos. E tu saberás como construí-los de forma a ter uma mente sadia e vitoriosa. Amém, querido? Amém? Eu estou te dando aqui uma pérola que pode mudar a história emocional da tua vida se tu praticar. Mais um ponto importante. Não. Vou parar. Tem mais 3 pontos. E eu iria correr e desperdiçar essa palavra que é muito importante para vocês. Então, tu tens um encontro marcado comigo, domingo que vem, para continuar essa palavra. Para a gente não perder o foco das ferramentas importantes que vão te ajudar. Pessoas cheias de vida, cheias de vitórias nas suas aflições, elas te ajudam demais. Cerque-se delas. A igreja, que é esse ambiente explosivo, cheio do amor de Deus e da unção, isso te fortalece demais. E teus pensamentos, cuida deles, protege eles, blinda eles com a palavra de Deus. Não deixa que os teus pensamentos sejam os teus maiores adversários. Não deixe isso acontecer. Lute contigo mesmo se for preciso, mas rejeite ideias que não te levam para o centro da vontade de Deus. Rejeite mesmo. Não aceito. Não, Senhor, não é verdade. Deus me deu uma nova história. Deus limpou o meu passado. Deus preparou um novo caminho para mim. A palavra de Deus diz que tudo que coopera para o bem daqueles que o amam, que andam no seu propósito. Não, eu não aceito isso. Porque tu não podes entrar numa batalha já derrotado. Por ti mesmo, não podes. Pelo contrário, se tu conseguir vencer aqui dentro, querido, provavelmente tu não perde mais batalha.